bem-vindo. Salve, Pedro. salve, Pedro. Tudo bom, gente? Tá gripado? Tô meio mal, rapaz. Deu uma derrubada. Eu também, eu fiquei final de semana até hoje aqui, agora que eu tô... Mas tá com tosse e gripe, pegou antes, o Luca antes dela. O Luca foi o primeiro, depois eu, agora o Renato. Eu não sei se é alergia ainda ou se é resfriado. Mas provavelmente essa gripe aí, viu, Pedro? Mas ela dura 2, 3 dias e... Resolve, né? Resolve. Não chega a ser um Covid, né? Não. Mas vamos lá, Adri, fica à vontade. Vamos... essa semana aí deu uma reviravolta com ontem, né? Com as imagens divulgadas pela CNN que mostram ali o Gonçalves Dias no Palácio do Planalto. Depois disso, tudo aquilo que a gente já, né, viu, demissão do G. Dias. Queria te perguntar como que você viu essas imagens, que isso é incriminador, qual que é a sua avaliação sobre elas? Eu vi que logo em seguida você disse que eram graves e precisariam ser apuradas. Vamos subir o deputado Lindbergh, que chegou também, Dri? E aí eles dois, aqui, Lindbergh e Pedro Serrano, já podem bater essa bola aí. O olhar do jurista e o olhar do parlamentar. Salve, Lindbergh! Ô, Rovai, prazer, Dri, estar com vocês. E com o Pedro Serrano. Não sei se ele sabe, mas eu sou um admirador, fã mesmo. É mútuo. Sou teu admirador também, bastante. Ô, meu irmão, estamos aqui na luta em Brasília. Você é um dos caras mais combativos que a esquerda brasileira tem. É uma honra estar podendo debater. Estou querendo entrar na CPI. Opa, aí é querer briga mesmo. Bem, Rodrigo. Mas eu entrei agora, vocês conduzem. Não, o Pedro vai comentar, já começar a falar sobre a questão do Gonçalves Dias, entra você, e eu já até falei aqui que você é um dos nomes cotados para ir para a CPI e para ser talvez o relator ou presidente. Eu não sei como que funciona as... Mas vamos lá, Pedro, depois o Lindbergh. Bem, eu ontem, antes do ministro ter se demitido, né, ter pedido dispensa da função, pedido de exoneração, eu já falava que, primeiro, era importante, obviamente, o Palácio do Planalto fazer uma verificação das imagens, porque elas foram editadas pela CNN e, às vezes, essa edição pode comprometer o contexto verdadeiro. Mas, vamos dizer, em verificando as imagens e se verificando uma suspeita que, eventualmente, o general pudesse, de forma culposa ou dolosa, ter praticado algum ilícito, eu acho que caberia ouvi-lo, o presidente deve ter ouvido ele, e caberia afastá-lo do cargo, até o final das apurações da investigação que deve se realizar no campo penal. Aí, obviamente, se ele for demonstrado que ele não teve participação nenhuma, que foi tudo uma mera confusão, ele retornaria ao cargo. Se for demonstrado que ele participou dos crimes ali, são crimes graves, aí ele não só não volta, como tem que responder criminalmente pelo que fez perante a Justiça Civil. Isso no campo jurídico, acho que era o que deveria ter sido feito. Até agora tem ido bem o governo. O ministro pediu afastamento, é uma forma gentil do governo tratar o problema, está ótimo, acho que tem que ser assim mesmo, né? E está se iniciando, a Polícia Federal está iniciando a investigação sobre mais esse fato, se já não tinha iniciado antes. Vamos aguardar ver o que ela apura, né? A CPI, eu tenho um certo receio do seguinte: se ela não for uma CPI com realmente fato certo e determinado, mesmo com toda a boa intenção que possa haver, ela pode se transformar numa forma de obstaculizar as investigações da justiça, de ir criando embaraço a esse tipo de investigação, querendo, por exemplo, culpabilizar o governo Lula e o Lula pelo que houve dia 8 de janeiro, pelo amor de Deus. Quer dizer, é evidente, a gente sabe da onde veio aquilo. Veio de um movimento extrema-direita, bolsonarista, que desde o primeiro momento, começou isso há 2 anos atrás, já começou um intenso movimento de tentativa de destruição da eleição, da democracia, da justiça eleitoral, etc. Esse movimento de 8 de janeiro é produto disso. O que houve com o ministro do GSI não deve ser interpretado como um problema do governo, né?
uma participação do governo nos atos do dia 8, como a extrema-direita quer falar. Isso é um absurdo. O que houve ali foi a participação militar, né? Não era o fato dele ser ministro que levou ele a praticar aquilo, foi o fato dele ser militar, né? Então, eu acho que poderia até haver uma CPMI, seria interessante, mas sobre esse fato, a participação dos militares no dia 8 de janeiro. A Constituição determina que para haver uma CPI tem que haver um fato certo e determinado. O legislativo é muito excessivamente leniente com estipular o que é fato certo e determinado. Tudo é fato certo e determinado. Não é. O fato tem que ser certo e determinado. Eu acho que você consegue. Se você tratar de tudo do 8 de janeiro, você não trata de nada e abre um espaço para uma demagogia que pode obstaculizar, a meu ver, a investigação verdadeira, que se dá no território da justiça. Então, eu acho melhor, eu aconselharia a ter um fato certo e determinado preciso aí, que para mim é a participação dos militares no 8 de janeiro. Esse seria um objeto muito interessante da gente ter uma CPI, né? Então, as observações que eu tenho são essencialmente essas, no campo mais institucional e jurídico, né? Vamos ver o que acontece aí, né? Lindbergh. Olha, Rovai. Ontem, a gente passou um vídeo aqui, feito pela Sinara, já contigo, Lindbergh, onde você, lá no calor da hora, falava de que teria havido ali uma quebra de confiança do general Gonçalves Dias, que havia um pedido do Lula dos vídeos, que ele disse que os vídeos estariam danificados ou coisa assim, e que tinha que ir para a CPI e a gente transmitiu esse vídeo. Então, já os nossos internautas têm esse contexto. Queria que você falasse o que rolou de novo nisso tudo e qual a tua posição. Tá, primeiro falar sobre a CPI. Você sabe, Pedro Serrano, que muitos dos nossos, no começo, queriam a CPI. Sabe, Jacques Wagner defendia isso, Renan Calheiros defendia, eu defendia, Rogério Corrêa defendia. Mas, claro, os argumentos do governo eram bastante razoáveis para não ter CPI no primeiro momento. Primeiro, que nós temos a nossa pauta. Tem que votar a medida provisória do Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos, tem reforma tributária, tem arcabouço. Então, a gente não pode se desviar da pauta central, que é governar, né? É um argumento muito razoável. Tem um outro argumento contra a CPI também muito razoável, que era o seguinte: olha, agora está havendo, diferente do caso da Covid, que teve uma CPI, porque o governo era Bolsonaro, agora está havendo uma investigação séria, comandada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora mesmo, nós estamos no meio de um julgamento onde já se formou maioria para transformar 100 desses golpistas em réus, né? Mas o fato é que, com as mudanças, eles conseguiram as assinaturas. Com esse fato novo, nós vamos para a CPI. E eu estou convencido que essa CPI vai ser o maior tiro no pé dos bolsonaristas, porque, Pedro Serrano, tem uma coisa que eles não conseguem mudar com a verdade. Foram eles. Foi a base bolsonarista que organizou tudo aquilo. A gente está vendo aí a relação cada vez, o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. A ligação dele com o Bolsonaro, eu acho que a gente pode ir no caminho de tentar cravar a autoria intelectual de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro, vai depender dos nossos trabalhos, para o Bolsonaro. Acho que o caminho é o ministro Anderson Torres. Você sabe que o Lula, no dia 12 de janeiro, e eu vou entrar na questão do G. Dias dizendo isso, quando ele deu uma entrevista coletiva, depois do dia 8, ele disse o seguinte: eu tenho certeza que as portas do Palácio Planalto foram abertas. Tem gente daqui de dentro. O Lula foi o primeiro. E disse o seguinte: eu quero todos os vídeos, eu quero ver tudo. Foi ele o primeiro. Depois a gente descobriu que o general que chefiava o Comando Militar do Planalto, que é uma força que fica dentro do Palácio Planalto, ele tinha se reunido 2 dias antes com o ex-ministro da Justiça, então secretário de Segurança, Anderson Torres. Aquilo teve preparação. A gente viu em vídeos na época as pessoas que faziam parte desse comando militar do Planalto
tentando proteger golpistas que tinham invadido o Planalto. A surpresa aí, e a quebra de confiança que eu acho que existiu, eu não estou querendo julgar aqui o general G. Dias, eu posso afirmar que ele não colaborava com golpistas, a gente conhece, mas o fato é que o presidente pediu para ver tudo, e ele foi comunicado, essa informação que eu tenho, ele foi comunicado pela GSI que não existia aquela câmera ali no entorno do gabinete presidencial, não estava funcionando, que não tinha aquelas gravações. Se foi o general G. Dias que ocultou, ou se outros membros do GSI passaram essa informação para o general G. Dias, nós não sabemos, só uma investigação nós vamos poder aprofundar. Mas o fato é que eu acho que o pedido de demissão veio em boa hora, não dava, como disse Pedro Serrano, para continuar. Pedro, Rovai e Dri, olha, nós vamos ter maioria nessa comissão. Eu estava no Senado ontem e está todo mundo se preparando. O Renan Calheiro disse: eu quero entrar. Se eu pudesse ser relator, estava o Omar Aziz, o Randolph, Humberto Costa. A gente pode colocar o nosso melhor time nisso aqui. Você sabe que quem assinou o pedido de CPI, o autor do pedido de CPI, é um deputado do Ceará chamado André Fernandes. Ele está dizendo que vai ser o presidente da CPI porque ele foi o autor. Isso não existe. É quem tem maioria. Né? Esse André Fernandes, inclusive, nós vamos defender que ele não pode nem participar da CPI, porque ele responde a um inquérito no Supremo Tribunal Federal sobre 8 de janeiro. Ele fez uma postagem dizendo o povo tomou o poder. Depois fez uma outra postagem, não sei se vocês lembram, com o armário do ministro Alexandre de Moraes quebrado, né? Fazendo uma gracinha, dizer quem ri vai preso. Então, esse cara não pode ser nem presidente, nem pode participar. Porque, na minha avaliação, ele é investigado. A gente fez as contas. São 32 cadeiras. Você sabe que é mais fácil controlar, porque é o líder que indica. Eu estou convencido que a gente vai ter maioria na comissão, vai ter gente muito experiente. E aqui está acontecendo uma coisa, eles inventam aquelas narrativas para o mundo fantástico deles nas redes sociais, né? Mas quando chegam aqui, quando eles chegaram com o Flávio Dino desmontou. Eu, sinceramente, eu acho que eles deram um tiro no pé. Eu não sei, Pedro Serrano, se dá para restringir, porque o pedido foi feito por eles. É sobre atos de 8 de janeiro. A gente teria que mudar o escopo. Eu creio que isso não seja possível para fazer uma coisa só em relação à participação dos militares. Mas eu estou confiante e estou tranquilo. Eu acho que essa CPI não tem como eles darem um jeito de virar contra a gente. A gente aqui, se alguém se omitiu, que pague. Nós vamos atrás de tudo. Vamos atrás da verdade, e eu tenho uma certeza. Se tem um tema em que a verdade está completamente do nosso lado e contra eles, é analisar esses fatos de 8 de janeiro. Muito bem. Estamos aqui já com o deputado Zaratini, que era para entrar um pouquinho depois, mas chegou um pouco mais cedo. Vou subir ele na canoa também, e aí a gente faz um debate aqui daqueles que os veículos de comunicação da mídia tradicional vão ficar absolutamente invejosos. Zaratini, bem-vindo. Eu vi que você estava ouvindo o Lindbergh, eu ouvi um pouco do Serrano, e você fez um tweet ontem defendendo o G. Dias, né? Dizendo que tem plena confiança nele. Queria te ouvir em relação a isso também. Bom dia a todos vocês, Renato, Dri, um prazer a gente estar aqui com vocês, Lindbergh, Pedro. Bom, e a todos que estão nos vendo e ouvindo, né? Olha, eu tenho uma confiança muito grande na lealdade do general G. Dias, né? Eu acho que ele é uma pessoa que, como ele mesmo falou, ele tem uma vida, né? E essa vida, por muitos anos, foi dedicada a estar apoiando e ajudando o presidente Lula. E também se posicionando sempre ao lado da democracia. Então, eu não vejo nenhuma possibilidade de que o general G. Dias tivesse feito qualquer ato de incentivar, apoiar, ajudar, o termo que vocês quiserem aí, em relação aos invasores do Palácio. Evidentemente, ele pode ter cometido erros, né? Isso não tenho nenhuma condição de avaliar se ele cometeu ou não cometeu.
tudo indica que naqueles vídeos ele estava ajudando a retirar os invasores do palácio, encaminhando eles para o andar de baixo, onde estavam sendo feitas as prisões. Então, isso aí esse tipo de vídeo, realmente a gente tem que jogar na lata do lixo, né? Porque foi manipulado, né? É um vídeo que foi divulgado de forma irregular. A CNN ou alguém antes montou esse vídeo, né? E só tem um objetivo: apoiar, incentivar, estimular a instalação da CPMI do 8 de janeiro. Eu estava ouvindo o Lindbergh falar, de fato, para nós isso não é um problema do ponto de vista da CPMI em si. Para nós é um problema porque tira o foco de questões importantíssimas que nós temos que votar aqui no Congresso Nacional. Nós temos medidas provisórias que ainda não foram votadas, importantes, a começar da própria reorganização dos ministérios, né? Nós temos a Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Enfim, uma infinidade de programas que recomeçaram no governo Lula. Temos a nova lei fiscal, que já foi encaminhado para cá o projeto, e temos a reforma tributária. Então, tem muito trabalho aqui no Congresso Nacional. E o objetivo dos bolsonaristas é inviabilizar o governo Lula, né? Eles querem bloquear o governo, criar todo tipo de problema. Então, mas tudo bem, do ponto de vista da investigação, eu estou tranquilo. Vamos fazer essa investigação, vamos mostrar quem de fato, né, tentou dar o golpe. Né? Então vamos, porque eles estão tentando virar fritada, como diz antigamente, né? Já fritou de um lado, agora eles querem tentar virar do outro, mas não vão conseguir, porque não existe qualquer possibilidade de fazer perdurar essa confusão que eles estão divulgando nas redes sociais. Queria, então, virar um pouco a página aqui para a gente fazer um debate que, para mim, parece estrutural e fundamental. Começar pelo Pedro. É hora de acabar com a GSI, Pedro. É hora de ir para cima e fazer uma grande reforma nas Forças Armadas, na estrutura das Forças Armadas brasileiras. Acho que pode ter chegado esse momento. Olha, eu não sei, vai depender do andar da carruagem, que nós temos que ter força política, me parece, para fazer. As Forças Armadas no Brasil, elas são um partido político. Elas não têm função, na prática, de segurança nacional. Veja, onde é que é a sede do 2º Exército? No Ibirapuera. Você acha que tem condição de mobilizar alguma tropa no meio de São Paulo, com o trânsito de São Paulo? O PQD é no Rio de Janeiro, tem que parar o tráfego aéreo para fazer o exercício total. Isso não existe no mundo. As sedes de exército, as sedes de unidades de operação são nos interiores do país, né? Ou em ambientes que não tenham grande convivência urbana no entorno. Né? Ou seja, ao manter essa estrutura, fica claro que a função das Forças Armadas é o controle interno, o controle da própria população. O inimigo é o brasileiro, né? E não conflitos internacionais. A The Economist, aquela revista liberal, trouxe uma vez uma capa, faz cerca de 1 ano e pouco, questionando como que um país que nunca teve guerra praticamente, teve participação pequena na Segunda Guerra Mundial e teve a Guerra do Paraguai, aquele massacre, mas não teve nada além disso, é o 17º orçamento do mundo em Forças Armadas. Ou seja, mas tudo isso indica o quê? Que elas têm uma função de partido político. Eles fundaram a República, né? E sempre prosseguiram com essa, vamos dizer, veleidade de serem os... É clássico na primeira República, a República Velha, a disputa entre os juristas, vamos dizer assim, conservadores, e as Forças Armadas, a disputa por quem seria o poder moderador, vamos dizer assim, da República. Então, eles têm muita força, eles têm as armas na mão, têm uma predestinação histórica a usar essas armas contra os brasileiros e não contra eventuais agressores. Nem sei se as Forças Armadas têm preparo para enfrentar uma guerra exterior, não sei se tem equipamento, não tenho noção disso.
Então, eu acho que para poder enfrentar isso, nós temos que ter acúmulo de força. Eu diria que é um momento histórico que esse acúmulo pode acontecer, porque você tem um momento histórico em que eles estão enfraquecidos de alguma forma, né? A postura de traição aos valores do país, da democracia e da Constituição é muito claro no comportamento deles, tanto que eles se contiveram, né? Eles não acabaram não aderindo à tentativa de golpe de 8 de janeiro, embora tenham, aparentemente, alguns elementos das Forças Armadas apoiado os insurgentes ali, né? Então, eu acho que talvez seja, mas eu acho que nesse momento eu não tenho claro se é o momento que a gente vai ter força para isso, mas em algum momento da história do Brasil, algum momento da história futura, obviamente tem que revisar essa estrutura, tem que as Forças Armadas serem revistas, a educação militar tem que ser revista, a estrutura própria das Forças Armadas. Nós temos tanto generais quase quanto Estados Unidos, que tem um exército que é muito maior que o nosso, né? Tem as Forças Armadas muito maiores que a nossa, quer dizer, tem que rever a carreira, tem uma série de coisas que precisariam fazer aí. E, principalmente, criar uma estrutura e uma educação nas Forças Armadas que comprometessem a força com a Constituição e com a democracia. Isso vai ser necessário fazer em algum momento, eu não sei se agora. Eu tendo a achar que o governo Lula ainda não é o momento para isso. O governo Lula é um momento de segurar o barranco para não deixar cair, nada além disso. Nós não estamos em cima do barranco ainda. Isso deve vir num futuro governo progressista, algo do gênero. Acho que, por enquanto, nós temos que ir reconstruindo, iniciar um processo de reconstrução do Estado, do governo, né? Muito bem. Lindbergh. Rovário, deixa para cima. Deixa eu te falar. Eu vou ter que sair agora, porque eu tinha falado para o Mauro Lopes que eu estou coordenando um debate aqui sobre a economia que começaria meio-dia, mas vai começar daqui a pouco, né? Eu acho que o Zaratini pode aprofundar muito nisso. Não sei se vocês sabem, o Zaratini é presidente da Comissão de Atividades de Inteligência, é isso, Zaratini? Não, presidente não, eu fui eleito membro, foi uma disputa duríssima. E ganhamos aqui na Comissão de Relações Exteriores. Foi a primeira vitória da base nesse mandato aqui, 20-18. Ganhamos do Eduardo Bolsonaro. Aí foi com o Eduardo Bolsonaro ainda? Não foi ele o candidato, mas ele era o coordenador da tropa, né? E a gente derrotou. Que bom. Eu também acho um pouco como o Pedro, viu, Rovário? Não sei se a gente tem correlação e foco, porque nós estamos aqui numa guerra, são muitas frentes de batalha, né? E eu tenho sempre falado muito nos meus debates que é fundamental que a economia cresça, Pedro Serrano, que a gente gere empregos. Eu acho, sinceramente, se eu puder dizer qual é a prioridade número 1 do governo, é lutar contra uma armadilha que foi deixada pelo Bolsonaro, porque a economia está desacelerando muito, né? Você veja que a economia nesse ano passado cresceu 2,9%, mas cresceu 1,3% no primeiro trimestre, 0,9% no segundo, 0,3% no terceiro, e no quarto foi menos 0,2%. Aí a gente pega aqui uma outra armadilha, a autonomia do Banco Central. Estamos com a taxa de juros mais elevada do mundo. Isso aqui é um caminho para tentar desestabilizar o governo Lula. Claro. Tem gente prevendo crescimento econômico esse ano, o mercado está prevendo 0,9%, o próprio governo federal 1,6%, desse 0,9%, 0,6% é agropecuário. Estão querendo levar a gente a uma situação de estagnação, em que aumente o desemprego, e aí Lula perca a popularidade, e eu não tenho dúvida de dizer que essa velha elite brasileira, se tiver chance, eles vão tentar, de alguma forma, tirar poderes do Lula, né? Golpear ou tirar poderes do Lula. Então, eu diria que a tarefa central nossa é trabalhar contra esse cenário que eles estão querendo impor para a gente. Para isso, a gente tem que ter coragem, às vezes, de enfrentar o mercado, de ser contra. A gente tem que fazer... Olha, eu tenho uma... Você sabe que eu sou fã de um período da história, foi naquela crise em 2009, 2010, viu, Pedro Serrano? Você sabe o que o Lula fez ali naquela crise internacional? O Lula acelerou investimentos. Estamos no debate sobre crescimento de despesa. Sabe quanto é que cresceu a despesa em 2009? 9,5%. Em 2010, cresceu 16%.
E a economia recuperou. Então, eu acho que aqui a gente tem que estar preparado, o Lula tem que estar preparado, e a gente tem que estar preparado para, se for necessário, lutar contra a estagnação, fazer política fiscal anticíclica, como a gente fez em outro período. A gente não pode deixar esse cenário que estão querendo armar contra a gente se consolidar. Entendeu? Eu queria falar disso, eu sei que não é o tema do debate, vou passar para o Zaratini, depois eu queria participar de um debate sobre isso também, as nossas preocupações. Porque... Vamos marcar esse debate aqui, Lindbergh. Olha, eu tenho conversado muito com o Mauro Lopes sobre isso, as preocupações, porque a gente não pode cometer erros que ingessem nosso governo. Né? O Lula, depois de tudo que viveu no nosso país, a gente sabe que esse governo do Lula tem que ser exitoso. Né? Nós temos o Lula, tem que sair com aprovação grande, é para isso que a gente tem que lutar, e é por isso que nós estamos aqui em Brasília. Perdão por ter que sair. Um abraço, Dri, Renato, Carlos, Pedro. A casa está sempre à disposição do amigo, viu? Valeu. Obrigada, Lindbergh. Zaratini, contigo a bola. Bom, começar por esse assunto que você falou do GSI, né? O GSI é uma estrutura que eu não sei nem quando é que começou a funcionar, mas é muito antiga. Né? Eu me lembro que no primeiro governo Lula já existia GSI, então deve ter vindo lá de trás. É uma estrutura que funciona... Então, segundo a matéria do Azenha de hoje, foi em 13 de junho de 1964. Ah, não, esse é o SNI, né? SNI. Aí depois virou... Ele faz vou pôr até o link aqui no chat. Ele faz um histórico. Então, aí o GSI ele é responsável pela segurança presidencial. Então, ele acompanha o presidente, mobiliza militares, mobiliza transportes militares. Então, o presidente viaja em aviões da FAB, né? O avião presidencial é operado pela FAB. Helicópteros, tanto aqui em Brasília como em outros locais, são helicópteros militares. Né? A segurança do presidente nos eventos é feita pelos militares. Então, quem organiza isso é o GSI. O GSI pode ser substituído, lógico, pode ser passar tudo isso para a Polícia Federal, né? É uma opção, eu não sei dizer aqui se devemos ou não devemos fazer isso. Mas uma coisa boa que o governo Lula já fez foi tirar a ABIN do GSI e passar para a Casa Civil. Na minha opinião, ela deveria estar ligada diretamente à Presidência da República, porque a ABIN tem a função de informar o governo, e ela não pode estar debaixo de uma outra estrutura. As informações têm que chegar rapidamente à Presidência da República, para que decisões sejam tomadas. Então, a ABIN, ela deveria, na minha opinião, não à Casa Civil, mas diretamente à estrutura da Presidência, à Secretaria-Geral da Presidência, enfim, me parece que seria o melhor. Né? E a ABIN deveria ter, né, uma estrutura totalmente civil. Agora deixou de ter um militar no comando da ABIN e passou um delegado da Polícia Federal. Então, vamos dizer assim, que melhorou, né, o sistema de inteligência, mas ainda me parece que tem essa impedância aí, como dizem os eletricistas, né, impedância que atrapalha o circuito. Bom, em relação à questão militar, eu quero dizer a vocês, a gente tem batalhado muito aqui pela mudança do artigo 142 da Constituição, que é o que define o papel das Forças Armadas e atribui às Forças Armadas a atuação em operações de garantia da lei e da ordem. Bom, o nosso objetivo é o quê? Tirar essa história de garantia da lei e da ordem e determinar que as Forças Armadas cuidem da integridade do país, da defesa do território nacional e da soberania. Né? A soberania, significa a gente garantir que as nossas riquezas não sejam espoliadas, né? Hoje em dia, a Marinha não tem barco suficiente para proteger o mar brasileiro. Então, nós temos pirataria, nós temos pesca ilegal, de monte. O povo brasileiro não sabe o que está acontecendo. A Amazônia, tanto por falta de meios do Exército, como também da Marinha e da Aeronáutica, ele não consegue impedir a entrada de vários aviões com
com contrabando, com drogas, com tudo que com armas, né? Então, nós precisamos que as Forças Armadas estejam equipadas, né, para garantir essa defesa do país, né? Agora, e passar essa questão de garantia da lei e da ordem, a gente tirar, né? Vamos deixar que as Forças Armadas façam operações de defesa civil, como é o caso de São Sebastião, né, como é o caso dos Yanomamis, onde elas têm que estar operando. Agora, eu estava conversando, tive uma reunião muito boa essa semana com o ministro Múcio, a gente começou a discutir isso. Da parte do ministro, existe uma intenção de afastar, né, os militares que estiverem ocupando cargo civil ou se candidatarem, ganhando ou perdendo, afastar da carreira militar. Então, acontecer a mesma coisa que acontece com o juiz, com o promotor. O camarada é candidato, ele renuncia à carreira, certo? E ele vai para se candidatar, não volta mais para a carreira, né? Vai ocupar um cargo civil, tem que se afastar, né? Os promotores, eles só os que antes da Constituição de 88 é que podem continuar na vida política sem perder o cargo. Os atuais promotores, quando vão para a disputa política, deixam de ser promotores, né? Então, nós precisamos fazer da mesma forma em relação aos militares. Na nossa proposta de redação do 142, a gente quer incluir um artigo que nós copiamos da Constituição portuguesa, que proíbe expressamente qualquer participação política ou expressão política dos militares. Bom, uma pessoa me pergunta, mas isso aí vai evitar o golpe? Não, golpe é golpe, né? Golpe é rasgar a Constituição. Então, lógico que isso não evita o golpe, mas isso faz com que a gente tenha uma prática de afastamento da política, dos militares da política. Nós precisamos garantir isso. A gente tem que fazer uma releitura da história brasileira. Então, a gente tem que fazer uma discussão, um debate de que não é correto que militares, as Forças Armadas, tenham intervenção política. Se a gente conseguir ganhar esse debate, se a gente conseguir alterar isso na Constituição, a gente começa a reler a história. Então, muita gente fala, tem que mudar o currículo das Forças Armadas, das escolas militares. Vamos começar desse entendimento. Se nós não começarmos a discutir se elas têm ou não têm papel político, que nós achamos que não deve ter, nós nunca vamos condenar o golpe de 64. Vai sempre ser legitimado, né? E outras tantas intervenções militares ao longo da história brasileira. Então, nós precisamos começar a mudar essa concepção, né, e colocar as Forças Armadas no seu papel, para que elas foram criadas, né, e não deixar elas fazerem esse processo de intervenção política. E nisso eu quero dizer, Rovai, e Pedro, e Dri, que o ministro Múcio e o presidente Lula estão com uma visão muito clara, viu, em relação a isso, né? O embate que nós tivemos no 8 de janeiro foi muito importante, porque uma parte das Forças Armadas, principalmente do Exército, sinalizava para os golpistas que ia aderir ao golpe. Tanto que eles deixavam lá os acampamentos. Quantos dias ficaram os acampamentos na porta dos quartéis? Desde que saiu o resultado eleitoral, no segundo turno, até o dia 8 de janeiro. 9, né, quando foi desmontados os acampamentos. Então, naquele período, aquilo, vários militares que tinham posto de comando não se mobilizaram para tirar os acampamentos. E isso nós vamos apurar na CPI. Nós queremos apurar isso na CPI. Por que os militares não foram lá tirar os acampamentos, né? Então, vamos discutir essas questões. Então, agora, prevaleceu dentro das Forças Armadas a corrente, não é que é simpática ao Lula, não, mas uma corrente não intervencionista. Então, isso me parece um avanço bastante grande na atual conjuntura. Muito bem. Pedro Serrano, queria aproveitar aqui, assim, do ponto de vista jurídico, né, como que se pode avançar nesse caminho de derrotando o Partido Militar? Acho que tem essa coisa do artigo 142, me parece que é um primeiro
passo, não sei se você concorda com isso, mas existem outras formas da institucionalidade conseguir colocar no devido lugar as Forças Armadas brasileiras? Olha, eu acho que existe, né? O artigo 142 é muito relevante, né? A rigor, o que o artigo diz não é o que parcela dos militares e juristas de extrema-direita desejam. Ele em nenhum momento dá nenhum tipo de abertura para se falar num poder moderador das Forças Armadas. As Forças Armadas são, no plano jurídico institucional, um órgão administrativo de segundo escalão. Elas não são nada além disso. Elas não são um poder, um quarto poder moderador, de jeito nenhum. O que o artigo 142 determina é que cada um dos chefes dos poderes pode chamar as Forças Armadas para auxiliarem na questão da ordem pública no seu âmbito de competência. Então, o Executivo tem por função, por exemplo, auxiliar a segurança pública dos estados. O Executivo pode convocar as Forças Armadas em situações excepcionais para auxiliar nesse tipo de função. Né? O Legislativo tem por função, em termos de segurança, garantir a segurança do próprio prédio do Legislativo. O Supremo também tem por função garantir a segurança do próprio prédio do Supremo. Quando o prédio, as instalações do Legislativo, tiverem sob determinado tipo de ataque que a própria Polícia Legislativa não consiga conter, o chefe do Legislativo pode convocar as Forças Armadas para isso e o chefe do Supremo pode convocar as Forças Armadas quando o prédio do Supremo estiver sendo, ou seja, cada um na sua competência. O artigo é muito claro nisso. Agora, o que houve no 8 de janeiro? As Forças Armadas demonstraram não terem eficiência e competência para poder fazer essa defesa. Então, é absolutamente correto a postura do Carlos Zaratini, aí a alteração do projeto. Essa defesa das funções administrativa, legislativa e jurisdicional, as Forças Armadas demonstraram por várias razões, pode até ser por conta da adesão de parte delas ao golpismo, mas seja qual razão que for, elas não demonstraram eficiência para poder garantir a integridade dos poderes. Então, não devem ter essa possibilidade, deve ser retirado delas essa competência e atribuído outras competências de defesa civil, a questão indígena, ou seja, uma série de outras questões que ela tem demonstrado eficiência. Então, no plano institucional, está absolutamente correto o que o Zaratini propõe, é um instrumento importante para mostrar às Forças Armadas que elas não têm eficiência para tudo. Elas não conseguiram ter eficiência para evitar o 8 de janeiro, né? Pela razão que for. Agora, eu acho que as grandes mudanças são mais profundas e que a gente vai ter muita dificuldade. No fundo, as Forças Armadas integram a sociedade, são seres humanos e cidadãos que estão lá, né? Uma sociedade que atravessa esse momento que nós atravessamos de perda do solo comum de princípios e direitos, é evidente que é uma sociedade democraticamente doente, né? E que essa doença, vamos dizer assim, atinge as Forças Armadas. Então, tem algo para mudar as Forças Armadas, tem que mudar um pouco da sociedade. E o outro é a estrutura mesmo das Forças Armadas, que eu acho que tem várias coisas que influenciam, pelo pouco que eu li a respeito. Não sou um especialista no assunto. Mas eu diria que, primeiro, tem que se rever a educação militar, tem que ser uma educação comprometida com a Constituição e com a democracia, né? Com o histórico que as Forças Armadas têm no Brasil e na América Latina. É importante haver uma educação humanística também dentro das escolas militares, né? Eu, francamente, acho que no futuro é de se pensar em entregar a educação militar para as universidades civis, né? Porque a nossa situação é diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? Acho que nós temos que colocar um vínculo mais claro de subordinação das Forças Armadas ao poder civil, destacar mais esse papel secundário que ela tem na estrutura de Estado, tem que rever a carreira militar. Você tem um excesso de custo, com custeio de oficiais generais e superiores, e uma base muito mal atendida. A diferença de classe nas Forças Armadas é impressionante. Eu estive visitando o 2º Exército uma vez,
e fiquei impressionado. Quer dizer, você tem lá o general com apartamento maior, o coronel com apartamento menor, o soldado vive num casebre lá. Então, ou seja, precisa rever isso, tem que ter mais unidade como força de ação e forma de sociabilidade de vida ali. Acho que a gente tem que repensar a forma de fornecimento de equipamentos e vestuário e tudo para as Forças Armadas. O que se observam os sociólogos que estudam o assunto é que muito do pensamento das Forças Armadas é dado por quem lhe fornece equipamentos, armamentos e etc. Nós tínhamos, durante o regime militar, a formação de empresas estatais para fornecer pelo menos uma parte desses equipamentos, etc. Isso foi abandonado e hoje em dia são os Estados Unidos e outros países quem são os grandes fornecedores. Isso mudou a ideologia das nossas Forças Armadas. Elas não são mais nacionalistas, né? Elas são, eu diria que, uma clara postura alinhada com os interesses norte-americanos, né? Elas não são mais defensoras de um papel maior do Estado na sociedade e na economia, né? Elas defendem claramente privatizações, etc., em torno de um discurso moralista, né? De que a estatização traria sempre corrupção, né? Ou seja, mudou muito a forma do comando das Forças Armadas pensarem do período do regime militar até agora. Mudou para pior em alguns aspectos. E um dos elementos apontados para isso é quem fornece. Ou seja, a reforma teria que ser muito ampla. Não acho que é para agora, Roberto. O governo Lula falou bem, o Lindbergh, ele tem tarefa econômica. Eu tenho acompanhado, eu advogo para empresários, você sabe disso, para empresas. Está uma crise que não está aparecendo, inclusive, mas que é muito evidente. Setor de alimentos, por exemplo, conheço algumas empresas que tiveram incrível, não houve aumento significativo de alimentos no último ano, e incrivelmente elas estão fornecendo aí cerca de 1/3 menos nos últimos 3 meses. Está se consumindo menos alimento do que se consumiu recentemente. Isso é muito grave, é um sinal grave, né? Então, eu acho que nós temos que priorizar essa questão econômica. Como eu falei, é segurar para o barranco não desabar. Nossa, preocupante essa tua informação aí, que é insider information, né, de dentro das empresas, de alguma maneira. Queria aproveitar isso para colocar para o Zaratim, porque o Lindbergh trouxe uma outra preocupação e a Sâmia também trouxe outra. Eu também conversei com o ministro Haddad aí recentemente, falei para ele que assim, tem um setor da esquerda que está preocupado com esse arcabouço fiscal. Não é uma coisa assim tão fragmentada. Tem gente que ele pode, de alguma maneira, segurar um crescimento no momento de crise. Mas aí tem gente dizendo, não tem crise. O Pedro está dizendo, tem crise. E se esses sinais que ele está trazendo para cá se confirmarem, nós podemos entrar numa recessão, né, Zaratim? E há indicadores... Aí eu estou mudando a página da conversa aqui mesmo, porque essa página também parece muito importante, a econômica, porque a CPI, o contexto dos militares e tudo isso, sempre vão estar inseridos num contexto econômico do país. As coisas se agudizam mais ou menos a depender de como a economia esteja. Se essa informação do Pedro, com algumas previsões aí que a gente tem visto economias dizendo, olha, o Brasil não vai crescer o que está sendo dito, 1,6, não vai crescer menos. O ano que vem pode ser pior. Quer dizer, o cenário político vira outro, hein, Zaratim? Esse arcabouço fiscal foi feito, pensado para esse cenário político? Olha, eu falei uma vez aí no Twitter, um dia que postei uma coisinha lá, uma provocação por Jones Manuel, né, que é do PCB, que estava criticando as ideias, né? Ainda nem tinha aparecido essa versão final aí da nova lei fiscal, e ele já estava criticando, tal. Eu falei, olha, vê bem, nós vamos ter que defender isso. Essa proposta do Haddad, já está sendo atacada. Pega o editorial da Folha de São Paulo hoje, pega a manifestação de várias vozes do mercado, dizendo que tem que ser mais restritivo, que tem que ser mais arroxo. Então, eu vou dizer a vocês,
a gente é um governo de minoria. Nós temos que pôr isso na cabeça. Nós somos minoria no Congresso Nacional. E o esforço é para a gente conquistar uma parte dos deputados e senadores do centrão, né? E trazer eles para apoiar o governo, para a gente poder aprovar minimamente alguns passos importantes para restabelecer o crescimento e o desenvolvimento do país. Nós não temos um governo aqui que nós temos uma tranquilidade parlamentar. Nós vamos viver 4 anos infernais. E não adianta a gente querer aprovar aqui o projeto dos nossos sonhos sendo minoria. Nós temos que conversar, nós temos que debater. E esse é o projeto que passa aqui. Esse é o projeto que passa. E com risco de ficar pior. Então, a nossa luta é para garantir que esse projeto seja aprovado, porque ele garante crescimento econômico para o país, mesmo num ciclo de baixa de crise. Então, nós vamos precisar trabalhar muito aqui, entende? Para que a gente viabilize essas coisas. É lógico, eu estou preocupado. A situação de crise econômica, ela prejudica a política, ela afeta lá os militares, né? O mau humor generaliza na sociedade. É lógico que a gente gostaria de que o governo utilizasse várias reservas que o governo tem, né? Você pega a PPSA. A PPSA é a empresa que fica com o petróleo da partilha. É uma empresa que tem recebíveis de 300 bilhões de dólares. Então, ela poderia, teoricamente, vender os recebíveis e fazer caixa e investir, né? Mas não é assim tão fácil, né? Seria muito interessante a gente poder fazer isso. Se o BNDES garantir o investimento que está previsto no seu orçamento desse ano, 60 bilhões, ele significa 2% do PIB de investimento. A Petrobras também prevê 60 bilhões, é 2%. Nós precisamos fazer isso acontecer. Não é fácil. Do ponto de vista operacional, a Caixa Econômica Federal, tivemos uma conversa com a presidente da Caixa, a Rita, ela coloca as dificuldades. Veja só, todos os programas do governo federal, eu quero construir uma creche no município. Então, o governo federal assina um convênio com a prefeitura, e quem é que acompanha esse convênio? A Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica vai avaliar a licitação, os preços e todas as medições. A Caixa Econômica não tem equipe suficiente para acompanhar tudo isso. Então, o que acontece? Quando ela não vai lá e dá o ok, a obra fica parada. E nós estamos falando de uma, nós estamos falando de milhares. Então, a própria estrutura do Estado brasileiro, ela não está preparada para o crescimento e o desenvolvimento. Isso nós precisamos revolucionar. Precisa do BNDES, o nosso amigo mercadante. Se você for falar, eu quero 100 milhões lá para eu crescer a Fórum, vamos botar 100 milhões. Ele vai te pedir, tá bom. Ele não, o mercadante, o BNDES vai falar, mas você tem que me dar 130 milhões de garantia. Aí você tem que ir para o mercado do Bradesco, do Itaú, de outros, e falar, me dá uma garantia. Aí você vai pagar os juros do Bradesco para financiar a sua garantia para você ter o empréstimo do BNDES. É uma loucura. Então, é um sistema feito para não crescer. Não é só os juros do Banco Central. Isso é a parte mais evidente. Mas a estrutura de Estado brasileiro já era ruim, piorou muito no governo do Temer. A lei das estatais foi feita no governo Temer. Todas as chamadas reformas do Paulo Guedes foram feitas no governo Bolsonaro, para o país não crescer, para o Estado não investir. Você está entendendo? Então, nós, além de brigarmos com o Banco Central, que estamos brigando muito, vamos ter que brigar mais, nós precisamos revolucionar a estrutura do Estado brasileiro. Nós precisamos... A gente estava falando dos militares. O Brasil tem um produto de exportação que são lançadores de foguetes e de mísseis, que é feito por uma empresa nacional chamada Vibras. Ela está quebrada, está devendo 1 bilhão e 300 milhões. Como é que você resolve isso? Ela poderia exportar
muita coisa e não consegue exportar porque não consegue produzir, porque não tem caixa para funcionar. Então, nós estamos vivendo uma crise que não essa crise não é apenas pela taxa de juros, é principalmente pela taxa de juros, mas tem muita coisa para ser feita. Nós precisamos pegar o Banco do Brasil, que tem o crédito agrícola, e direcionar esse crédito agrícola para o pequeno agricultor. Vê bem, o gerente do Banco do Brasil, que está lá no interior do Paraná, que está lá no Mato Grosso, que está lá no Nordeste, ele está acostumado a dar crédito para o grande agricultor, que é muito mais fácil. Ele vai lá, pô, ainda o cara paga lá um jantar para ele, um almoço, certo? Dá presente. Agora, aquele pequeno sitiante lá, ele não sabe nem como chegar no Banco do Brasil. E nós precisamos que ele produza. Então, se a gente não pensar na produção do país, no conjunto do país, nós vamos ficar discutindo aqui grandes questões, mas nós precisamos azeitar essa máquina. E é isso a minha preocupação, Renato. Eu tenho discutido, conversado com várias pessoas do Executivo que tem que abrir o olho para isso, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, BNDES, tem que funcionar não só para os grandes, tem que dar, sim, o crédito para os grandes, mas nós precisamos criar instrumentos do pequeno empresário, do pequeno agricultor, do pequeno comerciante poder investir. Isso que é o decisivo para a gente dar um salto na economia. A reforma tributária é muito importante também. Essa reforma tributária simplificadora é muito importante. Vai ajudar os municípios, vai ajudar lógico, Paulínia, Barueri, São Paulo, são municípios que arrecadam muito porque produzem muito. Mas isso vai se inverter, vai começar a se arrecadar onde se consome muito. Então, isso é muito importante. Muitos municípios vão poder se viabilizar no Brasil. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito essas questões, debater e mobilizar esses setores. Trazer esses setores para junto do governo, para a gente poder dialogar com eles. Então, o sistema bancário estatal tem que olhar para o pequeno, sabe? E o sistema e as nossas políticas, elas, lógico, tem que ter o Minha Casa Minha Vida para os mais pobres, o Bolsa Família, mas nós também precisamos dinamizar programas que viabilizem desenvolvimento a partir da pequena empresa, a partir do pequeno negócio, para a gente gerar uma evolução no crescimento nacional. Muito bem. Pedro Serrano, sei que seu horário deve ter estourado um pouquinho aí. O meu também. Mas eu vou dar um espaço para os dois fazerem o encerramento, falar um pouco aí, destaque final, expectativas para a semana para os próximos tempos aí, né? E, enfim, a gente se preparar aqui também, porque já que não tem empréstimo do BNDES, a gente vai ter que fazer muitos programas. E deixa eu só agradecer Paula Vasconcelos, parabéns pela análise Serrano e Zaratini, Pedro Serrano no STF aqui. Aí, a campanha do Serrano aqui é imensa, viu, Pedro? Todo dia vem 10 aqui. Apoio. O Zaratini apoia aí, ó. O Zara é um grande apoiador, esse é o maior. E a Luciana Zero Zaratini, conta aí a briga na CRE ontem sobre o Jorge Viana, ele fala ou não fala inglês? Eita, comissão complicada essa. Isso é uma bobagem tão grande, gente, é de um nível de... Falar inglês é importante, em alguns... O cara, servidor público, sou obrigado. Aliás, essas leis precisam ser todas mudadas, né, Zaratini? E a Luíse, o Zaratini, tua PEC do GLO precisa ser aprovada. A Capelli é ótimo na GSI para investigar os milicos. Fico feliz que ele é próximo do Fidel. Dri, teu artigo foi ótimo. Obrigada, Fórum, pelo trabalho. Eu não falei que ele é próximo do Fidel, até porque o Fidel já não estava junto. Ele trouxe o Fidel em 99 para o Brasil. Lá mostrei a foto dele aqui com o Fidel. Pedro Serrano. Renato, Pedro, eu preciso entrar num outro canal. Eu queria muito pedir desculpas a vocês, mas era 12h40 que eu tinha que sair e correr para o outro. Então, muito obrigado. Valeu o debate aí, Pedro, firme e forte. E um grande abraço a todos e todas que nos ouviram. Até mais. Valeu, tchau.
Pedro, contigo a bola. Você que vai dizer o que vem no futuro. Pai Pedro vai dizer aqui para nós como a gente vai ter que se preparar. Não, não tem como dizer. Eu não conheço economia para poder ficar palpitando. Mas foi muito boa a tua intervenção, Pedro. Confio no Haddad, no Ministério da Economia. Devem estar fazendo o que é correto dentro das limitações que nós temos políticas, como o Zaratini falou. Mas eu conheço bem o Estado brasileiro. Eu estudo teoria do Estado e teoria do direito há muitos anos. E acompanho o funcionamento e a estrutura do Estado brasileiro e tenho alertado nas minhas falas faz bastante tempo que o Estado brasileiro passava por um processo de destruição. Então, quando eu vejo a fala do Zaratini, quando eu observo a estrutura de Estado, eu vejo o que ele falou refletido ali. Né? Não é, quer dizer, o problema dos juros, por exemplo, deve ser o mais importante, mas não é o único. Né? Isso que ele falou é absoluta realidade. Eu acrescentaria o que ele falou, por exemplo, vários problemas, como, por exemplo, o do apagão administrativo, que nós falamos nas faculdades de Direito, na área de Direito Público. Né? Nós saímos de uma situação, na década de 80, de ausência de controle sobre a administração pública, para uma situação hoje de um excesso de controle, o que leva o executivo público a passar uma situação muito ruim. Qualquer conduta dele que for considerada errada, o sujeito pode correr o risco de perder a liberdade, perder o patrimônio, ter a vida destruída. Isso leva o quê? O sujeito a não produzir, a um apagão administrativo. Você adota lá na cúpula do governo, vamos fazer Minha Casa Minha Vida. Aí, na hora de executar e gastar o dinheiro que foi reservado para Minha Casa Minha Vida, não se faz licitação, não se abre processo administrativo, não se faz nada. Ou seja, o Estado brasileiro ele está desorganizado, irracional e destruído. E isso foi muito intensificado nos governos Temer e Bolsonaro, né, que entregaram, inclusive, a estrutura, o orçamento público na mão do capital financeiro. Isso tem que ser falado claramente, né, e aos interesses dele. Eu sei que nós não conseguimos romper com esses interesses, porque não tem maioria no Congresso. Para ele pareceu que está absolutamente claro o que ele falou. Mas nós precisamos ir tentando ir mudando essa situação do Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa voltar a ser um Estado vocacionado ao desenvolvimento e não à estagnação como ele está hoje. O que eu te falei do setor de alimentos são informações que eu tive de gente do próprio setor. Eles nem sabem ter uma leitura, não sabem se vai ser algo provisório, se é algo que vai permanecer, mas está havendo uma queda de consumo. E o que é muito louco, Roberto, porque, veja, não há um aumento significativo de alimentos nos últimos tempos. Né? Qual a razão de estar havendo essa queda? Certamente é uma crise econômica aí se pondo, né? Uma crise mais intensa. Ou não, pode ser algo temporário. Eu não sei ter leitura, estou trazendo o fato. Como que as pessoas estão comendo menos? Quer dizer, é de fato preocupante, né, Pedro? Porque é um setor, não é comprar carro. Em falar em comprar carro, as montadoras estão parando a produção. Também é outro, você está pegando de uma outra ponta. As montadoras estão parando a produção. Não se sabe se é porque o consumo diminuiu ou se é porque elas querem fazer uma pressão para poder ter mais isenção fiscal, porque elas fazem isso, sabem que o governo do Lula é suscetível a essas pressões pela origem do próprio Lula. Né? Mas tem isso, é um fato da realidade, é um dado da realidade. Se está acontecendo no setor de alimentos, eu fico muito preocupado. E veja, não é só isso, tem outros problemas no setor de alimentos. Né? Que você tem a produção nacional mal vocacionada. Isso ocorreu a partir do governo Bolsonaro, né, intensamente. A gente, a cada ano, tem, por exemplo, uma redução da produção de arroz e um aumento da produção de grãos para alimentar gado e porco na China. É a realidade. Isso está posto. E não é uma pequena redução. É significativa. É óbvio que daqui a pouco o arroz vai estourar o preço. Né? Ou seja, nós não estamos tendo uma produção agrícola vocacionada a alimentar o nosso povo. Isso vai trazer problemas para o governo, inclusive. Né? Eu sei, porque acompanho também o setor de agrobusiness como advogado, vamos falar aqui a realidade. O
pessoal está fazendo exportação de alimento e deixando lá fora o dinheiro. Não está internalizando. Por uma série de questões tributárias, etc. Alguém precisa olhar isso, precisa parar com isso. Isso é detrimentoso para o interesse nacional. Tudo bem o cara operar lá fora, gerar pouco emprego, porque é uma atividade que gera menos emprego que a atividade industrial e etc. Tudo bem, faz parte. Né? Mas precisa retornar o dinheiro para cá, precisa internalizar esse capital. Né? Então, eu acho que esse tipo de situação, eu não sou economista para saber, tem que ter, o governo tem que estar atento a isso. Eu acho que tem alguns conflitos que nós vamos ter que comprar. É a impressão que me dá, sob pena da gente não ter chance de sustentar o governo politicamente. Então, eu estou muito preocupado. A questão que mais me preocupa é econômica. Essas questões de milico, GSI, francamente, não acho um tema relevante para o país. Acho que isso é diversionismo que a estrutura de comunicação vai criando para a gente entrar. Nós temos que focar no outro assunto, que eu acho mais prioritário. Depois, a gente reformar Forças Armadas é necessário, mas é assunto para outro governo. Esse governo nós temos que estancar a sangria econômica. É isso que nós temos que fazer, é a nossa principal conduta, né, eu acho, o principal elemento e reconstruindo o Estado brasileiro, como o Zaratini falou muito bem. Tem que ir azeitando novamente o Estado brasileiro para ele voltar à sua vocação de desenvolvimento, de financiamento não só ao grande também, mas ao pequeno e médio empresário, né, ao pequeno e médio agricultor, né, para isso azeitar a economia, gerar emprego, gerar atividade, etc. E eu vou dizer aqui, tem que retomar o setor de infraestrutura, que foi algo que o Lula abordou no seu programa e que até agora não vi nada acontecer. O que é retomar o setor de infraestrutura? É entender que se houve corrupção na Lava Jato, eu estou admitindo aqui algo que, se houve corrupção, se as empresas confessaram, quem tem que ser punido são os donos e os executivos, não as empresas. Nenhum país do mundo sacrificou suas empresas por conta desse tipo de escândalo, que houve também em outros países, houve na Suíça, houve na França, nos Estados Unidos. Na Alemanha. Na Alemanha. A Alemanha está vendo ainda. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer? É retomar as nossas grandes empresas de infraestrutura. Precisa rever os acordos de leniência. Não precisa anular eles. A imprensa agora, nós entramos com uma ação aí para tentar começar essa revisão via Suprema. A imprensa, estão pedindo anulação. A imprensa não contribui em nada, não parou para ler o documento. Né? Quer dizer, o jornalismo hoje está muito fraco, inclusive cognitivamente. Né? Quer dizer, inventa uma história e sai veiculando como se fosse verdade, e é de estarrecer. Né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, é rever os acordos, tem que haver acordo de leniência, tudo bem, mas tem que rever os termos dele para tornar eles pagáveis, porque senão as empresas vão quebrar, não vão pagar o Estado. Tem gente que fala, não, os acordos de leniência conseguiram 6 bi. Conseguiram, não. É em 20 anos que isso vai ter que ser pago. É em 20 anos. Só vai ser pago se a empresa não tiver quebrado. Né? E para não quebrar, e mais do que não quebrar, precisa de auxílio do Estado, apoio do BNDES, financiamento público e privado, para elas retomarem as suas atividades. Né? Por quê? Porque é o setor que mais gera emprego de forma imediata no curto prazo. E um emprego que não é só de alto nível, vamos dizer assim, intelectual, gera emprego de alto nível intelectual, com desenvolvimento de tecnologia nova, e, ao mesmo tempo, emprego na base, na peãozada. Né? Você ter uma ideia, nós não vamos, nós falamos aqui em desenvolvimento científico e tecnológico. Nós não vamos, vamos cair a real, nós não vamos competir com o Japão, com a China e com os Estados Unidos em robótica, nós não vamos. Nem em 6G, nós não vamos ter essa capacidade de competição. Mas na área de infraestrutura é possível. Os maiores países do mundo é Espanha e Itália. Nós tínhamos um percentual que crescia cada vez mais no mundo. Tínhamos uma das principais atividades de engenharia no mundo, que é a tecnologia. É chamada tecnologia média. Né? Agora nós abrimos mão de tudo isso por causa dessa onda de Lava Jato, etc. Precisamos recuperar esse setor. O governo Lula, a campanha de Lula tinha isso claro, tinha inclusive um projeto de recuperação. E eu não estou vendo nada acontecer. Então, isso eu acho que é importante para o olho. Né? Essas questões setoriais, elas são importantes porque elas retomam o desenvolvimento econômico e o emprego. Né?
Se nós não conseguirmos fazer isso nos 4 anos, nós estamos no alho. Então, acho que a prioridade nossa é essa, é econômica. Eu acho que o Lindbergh tem razão, o Zaratini tem razão, é essa que tem que ser a nossa prioridade. As outras questões são importantes, mas não devem ocupar o espaço que essa... Quem está com um governo de minoria no parlamento e com recursos escassos tem que priorizar alguns temas. Não pode cair em tergiversações. Tem que priorizar alguns temas. O tema absolutamente prioritário é a retomada do desenvolvimento, do emprego e da atividade econômica. Muito bem. Eu agradeço muito, viu, Rovai? Agradeço o convite. Nós também. Agradecemos muito a você. Muito obrigada. Vamos ver se a gente marca um dia de estar em São Paulo aí, fazer um jantarzinho. Vamos fazer, vai ser muito prazer. A gente é sempre muito bom. Vai ser sim, Pedro. Um abração. Obrigada, Bom feriado Pedro. pra ti. Um Valeu, abração. tchau. Bom fim de semana.